Olá, que Deus abençoe a sua vida e hoje nós vamos falar a respeito da temática se é possível amar a Cristo e não amar os cristãos, escolher amar a Cristo e não amar aqueles que se dizem cristãos. Há uma frase bastante conhecida de um monge chamado Mahatma Gandhi, quando ele diz: "Eu gosto do seu Cristo, mas não dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes de Cristo." Então ele afirma que ele gosta de Cristo, mas que ele não simpatiza com aqueles que se dizem ser cristãos por ver que há uma desconexão na prática do que se fala e entre aquilo que se vive. De certa forma, Mahatma Gandhi tem sim é verdade a sua frase, porque nós temos sim, infelizmente, um mau testemunho entre os evangélicos, entre aqueles que defendem a fé de Cristo, que para defender os seus ideais despejam ódio, usam da violência, da truculência, usam do poder, para simplesmente jorrar ódio e combater aquilo que eles acham errado, de forma totalmente contrária com Jesus, que diz que o seu reino era espiritual, o seu reino não era deste mundo. Então sim, muitos que se dizem cristãos, muitas pessoas que também dizem que amam a Deus, mas que olham para isso e dizem: olha, eu não consigo amar essa igreja, eu não consigo fazer parte dessa comunidade porque há pessoas odiosas, há pessoas hipócritas dentro da igreja. Muita gente que fala isso para não participar da igreja. Porém, eu quero responder aqui neste tempo devocional que não é possível você amar a Cristo e ser desconecto da igreja. Não é possível você dizer que ama a Deus e dizer: não, mas a igreja tem gente hipócrita. Meu irmão, na academia tem gente gordo, eu sou um deles, e por isso eu não deixo de ir à academia. As pessoas estão lá para mudar, para buscar uma novidade na sua vida, e muitas estão lá para continuar na mesma, vão e nada mudam. Portanto, não é possível. E para isso eu gostaria de citar o texto em Mateus capítulo 13, versículo 24, quando Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo, quando a palavra de Deus diz assim: acompanhe comigo. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: querem que vamos e arranquemos este joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei ao meu celeiro. Então o próprio Jesus, essa fala do próprio Cristo, que essas pessoas dizem amar, o próprio Cristo está dizendo que dentro da igreja haverá joio. Dentro da igreja de Cristo haverá pessoas que não são convertidas, são convencidas quanto à mensagem do Evangelho. E num país cristão como o nosso, isso é muito mais comum do que se imagina. Gente que confessa com a boca aquilo que a sua vida não está disposta a viver. Gente que canta, que diz coisas maravilhosas a respeito de Jesus, mas a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua semana é totalmente imoral, totalmente promíscua, totalmente contrária, de fato, a Deus. Mas Jesus está dizendo para aquele que se diz cristão, e eu quero que, quem sabe, seja de fato este o seu caso e o meu caso, pela graça e pela misericórdia de Deus, que nós não podemos viver nesse discursinho de: olha, eu amo a Cristo, mas eu não amo os cristãos. O nosso chamado não é um chamado unitário, simplesmente eu e Cristo, o meu é com Cristo. O nosso chamado é um chamado à coletividade. Nós amamos ao Senhor e lutamos pela sua igreja, assim como Cristo fez por nós. Cristo amou a igreja, mesmo tendo gente hipócrita, gente imoral, gente ruim.
Cristo deu a própria vida pela igreja, por gente como eu e você, por gente pecadora. Cristo não desistiu. Cristo não disse: olha, eu amo a Deus que é meu Pai, mas não amo essas pessoas que estão aí na terra em seu nome. Cristo não fez isso, pelo contrário, ele amou, ele doou a sua vida, ele sacrificou-se pelos cristãos. Mas também, então, o nosso chamado, assim como o de Cristo, é um chamado a amar ao diferente, é um chamado a lutar, a se sacrificar, porque no meio desse joio tem pessoas que se convertem no meio do caminho. Portanto, nós temos que continuar dando nosso testemunho, vivendo, ainda que seja difícil, ainda que seja na luta. Mas Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que aquele que quisesse o seguir deveria carregar a sua cruz dia após dia e segui-lo. Mas o nosso chamado também, enquanto cristão, é um chamado para lutar pela pureza da igreja de Cristo nesta terra, para que a igreja não fique contaminada, para que a igreja não seja 100% de um testemunho ruim, para que a igreja não fique 100% na verdade do que Gandhi disse. Pelo contrário, quando ele diz isso, que ele não gosta dos cristãos, tem muito cristão honesto, tem muito cristão correto, tem muito cristão que vive em obediência à palavra de Deus. Tem muito cristão transformado pela mensagem do Evangelho, cuja sua vida moral, a sua vida prática, o seu testemunho foi totalmente transformado, regenerado. E a nossa luta é para que cada vez mais tenha mais cristãos com essa marca, para que o joio seja cada vez mais afastado da igreja e que os verdadeiros cristãos permaneçam firmes, testemunhando, amando a igreja de Cristo, assim como Cristo fez por nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, jamais cai nesse papinho de que você ama a Deus, mas não ama os cristãos. Isto é uma tremenda heresia. Deus não se agrada com este tipo de fala, esse tipo de comportamento. O nosso chamado é um chamado a amar e sacrificar-se pela noiva de Cristo, que é a sua igreja, para que nós possamos lutar pela pureza de Cristo, evidenciando o caráter do verdadeiro Deus ao mundo através das nossas vidas. Ok? Que Deus nos abençoe. E se alguém um dia disser: olha, eu amo a Cristo, mas não amo os cristãos, que você possa usar a sua própria vida como testemunho de uma pessoa que ama Cristo e ama a igreja e mantém-se em unidade, em amor ao Senhor, testemunhando de maneira vibrante a sua fé. Que Deus o abençoe.